Bom dia, nós estamos reunidos aqui para a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos conversar hoje sobre os sacerdotes e sobre os sacerdotes, especialmente sobre o capítulo 8 do livro de Levíticos, como nós estamos estudando. E estamos muito felizes porque o conteúdo do que nós vamos aprender hoje é fantástico, é algo extraordinário, é algo que realmente me deixou muito surpreso à medida em que eu fui preparando, estudando e fazendo esse estudo aqui. Eu quero te convidar para orar nesse instante. Quero colocar diante de Deus a tua vida, a minha vida, pedir ao Senhor que nos abençoe, que seja uma manhã abençoada na presença de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pela alegria de poder estudá-la, principalmente quando a gente aprende coisas novas, coisas extraordinárias acerca do que a tua palavra tem para nos dizer, Senhor. Eu quero te pedir, quero te agradecer, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja falando conosco de uma maneira muito especial. E a iluminação que vem do teu Espírito venha para os nossos corações nesse instante. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, virtual, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, e estamos estudando o livro de Levíticos com uma perspectiva do livro de Hebreus. E hoje eu quero falar com você sobre o capítulo 8, depois que nós estudamos todas as ofertas e ainda vamos falar mais sobre isso, eu gostaria de colocar diante da tua vida, diante do teu coração, este texto do capítulo 8. Vamos fazer o seguinte, vamos... ok, deixa eu compartilhar com você aqui a nossa aula, o texto do capítulo 8, que se encontra na palavra de Deus. Então, deixe eu compartilhar aqui com você esse texto, onde nós encontramos aqui a palavra de Deus sendo explicada a partir, especialmente, do capítulo 8. Onde é que está aqui? Deixa eu achar. Pronto, achei. Levíticos 8, versículos 1 em diante. Olha só. Nós vamos ler aqui, nós temos o texto da Bíblia Revista e Atualizada, temos também aqui o texto da versão internacional, e deixar ele aqui, né? E vamos ler aqui o texto da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é um texto que tem um toque especial, um toque onde a palavra de Deus ela fica mais nos dias atuais. Diz assim, o tema, o título da passagem é justamente a ordenação de Arão e dos seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés, leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada e pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir, o touro novo da oferta para tirar pecados, 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos com fermento. Esse texto tem um paralelo lá no livro de Êxodo, capítulo 29, que diz assim, quer ver? Olha só, o Senhor disse a Moisés, a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte, pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite por cima. Ponha tudo isso numa cesta. Traga Arão e os filhos dele para a entrada, tal. Note, é exatamente o mesmo texto. Exatamente o mesmo texto. Então, nós temos aqui uma repetição do texto para isso. Outra coisa que é interessante, deixe-me ver aqui, a túnica, Êxodo 29, é isso mesmo. Ok.
Nós temos esse texto aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia e ir acompanhando, nós vamos fazer o seguinte agora. Vou deixar de compartilhar esta Bíblia, já que você já teve tempo aí de pegar a sua, e nós vamos pegar aqui, deixa primeiro, antes de fazer isso, eu preciso iniciar a apresentação aqui do PowerPoint, que eu quero colocar para você. E nós vamos pegar aqui. Ok. Vamos voltar. Aqui. Então, notem bem, nós temos aqui o sacerdote, né? Nós temos aqui o sacerdote e o sacerdote com essa roupa toda paramentada, esses paramentos, essas coisas todas. E aqui nós temos o ofício do sacerdote diante de Deus, né? Representado aqui a Arca da Aliança com os 2 querubins. Este era o lugar que representava o Santo dos Santos, né? A mesa do propiciatório, onde o sangue era aspergido. Dentro da arca havia alguns objetos consagrados por Deus para serem usados como objetos de uso especial. Eu quero pegar aqui e mostrar para você todas essas coisas. Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre os sacerdotes, mas vamos falar sobre o sacerdote em especial. E você vai entender por que eu estou fazendo isso. Olha só, segundo Levíticos, capítulo 8. Na verdade, o capítulo 7 nós já estudamos. O capítulo 8 de Levíticos é que trata deste assunto que nós vamos tratar nesse momento. O texto que nós vemos fala da ordenação do sumo sacerdote. Na verdade, não é só do sumo sacerdote, mas dos sacerdotes em geral. Arão representou, os seus filhos estiveram presentes ali e os seus filhos também foram ordenados. E esse é o texto que nós lemos, né? Leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais e o azeite de ungir. Deixa eu ver uma coisa aqui, apenas para me certificar se eu não cometi um erro fatal aqui. Um erro importante. Será que eu esqueci de gravar? Não, está gravando direitinho. Ok, porque eu já tentei gravar esse texto uma vez e esqueci de gravar. Então, para que a gente não cometa esse mesmo erro, está aqui. Voltando aqui, a ordenação do sumo sacerdote, então, ela tinha uma cerimônia muito especial. Pegue as roupas sacerdotais, depois nós vamos conversar sobre isso, o azeite de ungir, isso também está no livro de Levíticos, também no livro de Êxodo, nós vamos dar uma olhada com calma, o touro novo da oferta para tirar pecados, 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermento. E mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez o que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés lhes disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Aqui é uma lavagem cerimonial, ok? Eles foram aspergidos, até porque eles não estavam nus, eles estavam usando uma espécie de calção por baixo. Nós vamos ver isso direitinho. E eles, com esopo, foram aspergidos com água pura para que eles pudessem representar, para assim, a purificação, né? Levíticos 8 diz assim: depois ele vestiu Arão com a túnica. Então, ele não estava nu, ele estava com o calção. Prendeu-a com cinto por cima, colocou a sobrepeliz. Sobrepeliz seria uma espécie de robe, uma espécie assim de toga. Em seguida, pôs o manto sacerdotal em Arão, e esse manto sacerdotal tem um nome, é o efod, ou também pode ser chamado de estola sacerdotal. E o prendeu em volta da cintura com o cinto. Colocou também o peitoral. O peitoral era uma placa onde havia pedras preciosas e pôs nele o urim e o tumim, que são duas
duas coisas estranhas que aparecem aí, que a gente não sabe se são pedras, se é feita de osso, se é feita de madeira, do que é feito aquilo. Pois também a mitra é em cima da cabeça, formando uma espécie assim de coroa, né? Como o Papa usa a mitra papal. Né? Colocou também o peitoral e pôs nele urim e tumim, pôs também a mitra na cabeça e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, que é a coroa, que é o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado, ordem expressa do Senhor. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado, ungiu a tenda sagrada e tudo que havia lá dentro. E dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las a Deus. Dessa maneira, Moisés dedicou e purificou o altar. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins com a gordura que os cobria e queimou tudo no altar, conforme o Senhor havia mandado. Esta oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produzia um cheiro agradável ao Senhor. Esse alimento, note bem, não era um alimento para Deus se alimentar, era um alimento que era oferecido a Deus. A outra parte seria comida pelos sacerdotes e pelos adoradores. Ok? É uma oferta pacífica que é chamada. Não é uma oferta pelo pecado, é uma oferta pacífica que era chamada pelo povo de Israel e assim. E o que é importante é que houve aí um aroma suave. O aroma subiu à presença de Deus. E Deus sentiu o cheiro. Esse aroma era o cheiro da carne queimada, misturada com incenso, e esse incenso produzia em Deus, né, essa ideia de que Deus sentiu esse cheiro, o povo sentiu o cheiro e imaginava que Deus estava sentindo. Mas note como isso tem a ver com o Novo Testamento. A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 2, 14, 15, 16, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Já tem uma lição aqui para se aprender. Por que é que nós somos o bom perfume de Cristo? Porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Ele agradou perfeitamente, ele é o Cordeiro sem mácula, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele foi oferecido a Deus. E o cheiro do sacrifício de Cristo, quando nós cremos e recebemos Jesus no nosso coração, ele se apega a nós e Deus sente em nós o cheiro de Jesus. É mais ou menos o que aconteceu com Isaac, quando ele foi cheirar a Jacó, e Jacó não era o filho que ele iria abençoar, o filho que tinha direito à bênção era o mais velho, mas ele estava usando as roupas do irmão, ele sentiu o cheiro de Esaú, e aí ele abençoou. Note, Deus não é cego como Isaac, mas Isaac só abençoou Jacó porque ele sentiu o cheiro de Esaú. Deus só nos aceita na sua presença porque nós temos o perfume de Cristo. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. E isso é o que a Bíblia chama de propiciação, para expiação, cobertura dos pecados. Então, o cheiro suave que subiu a Deus já é um tipo do sacrifício que nós também somos. Porque Jesus é o sacrifício perfeito. Mas a Bíblia diz, rogo, pois, que não vos conformeis com esse século, mas apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, não como o sacrifício morto do Antigo Testamento, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, notem que o livro de Levítico já está fazendo referência àquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Ele vestiu, então, Moisés vestiu Arão com as vestes sacerdotais, que está lá em Êxodo 28, 4 a 10. Uma descrição dessas vestes também ocorre no livro de Levíticos. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão. E aqui é outra coisa. Note, Arão
é levita. A palavra levi em hebraico significa irmão. Deus tirou do meio do povo um irmão para servi-lo. Então, dentre os irmãos, ele foi tirado para servir. Então, ele será feito para o irmão. Notem, Jesus também foi tirado do meio dos seus irmãos aqui, os judeus, para ser o sacrifício perfeito. Ontem, né, sábado, foi dia do irmão. Então, note como o irmão, por isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Linho fino. Notem como era rica a vestimenta do sacerdote. Nós vamos ter aqui algumas características. Olha só, aqui de cima para baixo, ele tinha uma túnica, quer dizer, um turbante, que era colocado sobre a cabeça, e depois era colocado uma mitra. O turbante tinha um simbolismo. Até hoje os judeus usam aquele kippah, que também é chamado de solideu, que significa a minha cabeça pertence a Deus. E se a minha cabeça pertence a Deus, eu inteiro pertenço a Deus. Ok? Ele também usava a túnica de linho finíssimo, que representa a pureza, que nós também vamos receber lá no céu. Vestiduras brancas para te vestires, como diz o Apocalipse. Depois ele usava o robe ou a toga, ou aquilo que ele chama de sobrepeliz, com sinos pendurados aqui nas franjas embaixo, porque onde o sacerdote ia, todo mundo ouvia o barulho e sabia. Se alguém estivesse na rua e um sacerdote estivesse chegando, todo mundo ia parar e falar, o sacerdote está chegando aí, porque os sinos iam batendo, eram os filactérios que vinham fazendo esses barulhos para avisar que o sacerdote estava chegando. Depois era colocada uma espécie de estola sobre ele. Aqui, olha, ele era vestido primeiro com os shorts, né? Uma espécie de calças por baixo para poder se proteger quando ele subisse no altar, pelas escadas, para que as suas vergonhas não aparecessem. Depois ele era lavado com água pura, e aí ele era aspergido com água pura, e era colocado sobre ele uma túnica. Essa túnica era de linho finíssimo, que representava justamente a sua dignidade. Essa túnica era amarrada com cinto. E esse cinto também tem um significado. O cinto era feito de vários materiais, de linho, costurado com linha azul, com linha púrpura e com linhas de materiais preciosos. Depois vinha o robe, ou a sobrepeliz, ou talvez o nome disso em hebraico é efod. Efod é uma espécie de estola. Na sua Bíblia deve estar escrito estola sacerdotal. Provavelmente ela cobria todo o ombro e não era fechada desse jeito, né? E tal. Não, é aqui, desculpe, é aqui. Ela não era fechada desse jeito. Talvez formasse uma espécie de estola para dar a ideia de uma espécie assim de jugo. E era feita também com ouro. E havia um outro cinto por fora para poder fazer. Depois tinha o peitoral, que é essa placa aqui no peito, que era feita de ouro e de pedras preciosas. Tá bom? O seu turbante e a sua coroa. O turbante junto com a mitra e a sua coroa, que era uma plaquinha representando aqui a dignidade real. Então, olha que interessante essa vestimenta do sumo sacerdote, que deveria ser usada diariamente. O que isso significa, né? Olha o peitoral. O peitoral era essa placa de ouro com 12 pedras preciosas dispostas, 3 colunas aqui, 4 colunas aqui, quer dizer, 3 colunas e 4 linhas, formando essa matriz aqui, onde tem as pedras. E as pedras são essas, olha só. O sárdio, o topázio, que são aquelas pedras que estão no livro de Apocalipse nas portas.
E a construção da Nova Jerusalém é feita do trono de Deus é feito de sárdio, topázio, esmeralda, turquesa, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Cada um deles simbolizando uma das tribos de Israel. Ok? Qual é o simbolismo destas vestes sacerdotais, do turbante e da mitra na cabeça, da túnica de linho finíssimo sobre o corpo, do cinto que prende tudo? Bom, o turbante significa que a minha cabeça está coberta por Deus. Deus domina sobre mim. Meu coração, meu centro de comando está debaixo da direção de Deus. A túnica simboliza, o sacerdote estava querendo dizer, olha, eu fui purificado. E Deus me deu vestiduras brancas que eu não tinha. Eu não tenho nenhuma justiça para me vestir. Deus me deu esta justiça. Nós nos vestimos com a justiça de Cristo. E o cinto era para amarrar, para que aquilo ficasse bem preso ao corpo, para dizer, olha, eu estou pronto para a luta. Porque toda vez que o soldado se cingia, era para lutar. As vestes sacerdotais também tinham a toga, né, o robe, a estola sobre o peliz, ou efod, o peitoral, que era aquela placa de metal com as 12 pedras, e a coroa de ouro que era colocada sobre a cabeça. O robe significa, olha, eu não tenho dignidade nenhuma, Deus me purificou, me vestiu de roupas brancas, mas também me revestiu de dignidade, de material precioso. Tudo que eu tenho de precioso vem de Deus. A estola significa eu estou sob o comando de Deus, Ele é o meu Senhor, eu tomei o jugo de Deus, eu sou escravo, eu estou debaixo de jugo, e por isso eu sirvo, eu estou pronto a servir a Deus e a servir o povo. O peitoral representavam as 12 tribos, e o sacerdote ao usar estava querendo dizer, olha, eu trago no peito a aliança de Deus com as 12 tribos. E é uma aliança que eu também tenho. Eu tenho um compromisso com essa gente. Eu tenho um compromisso com o povo de Deus. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para servir a Deus e servir o povo de Deus. E a coroa é a recompensa, é dada por Deus. É a dignidade com que Deus me reveste. É o meu galardão. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só que lá no Apocalipse, quando todos começam a cantar diante do trono, os 12 anciãos do Antigo e do Novo Testamento, que são os 24 anciãos, eles tiram a sua coroa e depositam aos pés do Cordeiro e do que está sentado no trono. Então, esta coroa não me pertence. Tudo que eu faço de bom é porque Deus está fazendo por mim e eu dou a Ele toda a honra e toda a glória. Pois bem, então você já entendeu o significado das roupas. Agora vamos ver as atribuições do Cohen, que é o sacerdote. A palavra hebraica é Cohen. O sacerdote ele tinha atribuições que só ele tinha, ninguém mais tinha. Ele era o homem do santuário. Ele era quem cuidava do santuário, ele morava no santuário. Os ajudantes dele, os levitas, moravam também no santuário. Então, olha só ele tem o direito de tocar nas coisas sagradas. Só ele pode mexer com o que é sagrado. Ninguém mais. Ele é o responsável de tocar nas coisas sagradas. Se alguém tocar nas coisas sagradas sem estar preparado, o próprio sacerdote, se ele não estiver purificado, se ele não estiver preparado, se ele não tiver com pureza ritual, ele morre. Os filhos de Arão morreram quando foram tocar na arca. A arca, eles tocaram sem estar preparados e morreram. Ninguém pode comparecer diante de Deus sem estar purificado do pecado. Por isso ele é admitido na presença de Deus para representar o povo. Ele passa a representar o povo de Deus. Ele é o nosso representante. Ele é quem vai falar em nosso nome. Ele vai levar os nossos pedidos a Deus. Ele vai entregar ao Senhor os nossos sacrifícios. Ele é aquele que vai levar
diante de Deus, porque eu não posso comparecer diante de Deus. Eu não posso. Ele também é aquele que traz de Deus o oráculo, a palavra. Ele fala em nome de Deus. Então ele tem que conhecer muito bem a Torá. Ele tem que saber o que a Torá diz. Ele tem que ter a Torá de cor para poder trazer a palavra de Deus. E por isso ele impetra a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto, ou melhor, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa bênção só Arão podia dar. Só Arão podia dizer essas palavras. Essas palavras eram pronunciadas pelo sacerdote. Outra coisa, ele vai examinar as pessoas quando elas estão com manchas na pele para ver se a pessoa não está com lepra. Então ele vai cuidar para ver se as pessoas estão puras ritualmente, se elas não estão. Ele vai interrogar as pessoas, vai dizer, escuta, você tocou em alguma coisa morta, você fez isso, você mexeu com isso, você mexeu com aquilo, eu mexi, então você vai ter que trazer o sacrifício assim para poder ser purificado. Com isso, de certa forma, ele julga também o povo. O povo aprende a chegar até ele e pedir conselhos. O que eu faço? Ele é quem vai julgar o povo. Ele era também quem fazia sacrifícios para que o povo pudesse ser perdoado. Então, ele era o intermediário para a expiação dos pecados. E aí, para poder trazer a decisão de Deus, ele consultava o Senhor. Para isso, ele tinha essas duas pedras, né? Esses dois instrumentos, Urim e Tumim, que é interessante porque é plural, né? Urim é plural. Significa luzes e perfeições. Ok? Então, Urim e Tumim era usado para consultar o Senhor nas questões em que tinha que se decidir entre uma coisa e outra. Note, aplicava-se a lei, chegava-se a um veredito, mas às vezes havia uma dúvida. Quando tinha que se descobrir quem cometeu o pecado, quem é que vai sair primeiro, quem é que vai fazer, era uma espécie assim de cara ou coroa que era feito, e eles confiavam que Deus dirigiria, né? Olha o texto aqui que está em Deuteronômio 33:8, que fala de Levi, né? Diz assim, dá, ó Deus, lembra, isso aqui aconteceu quando o povo se revoltou contra Deus, ou construíram o bezerro de ouro, ou lá contenderam nas águas de Massá e Meribá, quando eles contenderam com o Senhor, e os levitas ficaram do lado de Deus, do lado de Moisés. Ele escolheu bem. Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, aquele que é fiel a ti, aquele que escolheu viver contigo, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Então, notem que a bênção de Moisés sobre Levi vai relembrar a fidelidade dos levitas em permanecer do lado de Deus quando o povo se desviou. E tem uma única passagem, essa única passagem foi que Jonatas, filho de Saul, cometeu um pecado e o exército foi lutar, e ao lutar perdeu, e Saul ficou muito bravo, reuniu todo o povo, os líderes, todos falaram, vocês vão me dizer quem foi que pecou. Então disse Saul, chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum do povo lhe respondeu. Sabe por quê? Porque foi Jonatas. Ninguém tinha coragem de dizer para o rei que tinha sido Jonatas. Aí, disse mais a todo Israel, Saul, vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Vocês vão ficar aí, eu vou ficar aqui. Então disse o povo a Saul, faz o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor. De que jeito? Chamou o sacerdote. Né? Falou ao Senhor, Deus de Israel. Mostra a verdade. De que jeito? Com Urim e o Tumim. Em hebraico é usado ali. Ó. A verdade mostra através da sua da sorte. Né? Então, Jonatas e Saul foram indicados por Urim e Tumim. E o povo saiu livre.
É esse? Não, é aquele. Então jogaram, e aí? Disse Saul, lançai o Urim e o Tumim, a sorte, entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Esse texto nos dá uma perspectiva. Você quer saber? Lá em 1 Samuel 14, 38, 42, Davi prometeu que ia matar, mesmo que fosse Jonatas. E era. E aí? E agora? Como é que eles descobriram isso? Através desse Urim e Tumim. É a única informação que nós temos na Bíblia sobre como é que isso era feito. Nós não temos ideia de como isso era feito. No Novo Testamento, nós vamos ter isso acontecendo, porque eles escolheram dentre os que conheceram Jesus desde o início, eles escolheram e chegaram a 2 homens. Os 2 eram bons, os 2 eram perfeitos para o cargo, os 2 tinham tudo para fazer tudo direitinho, os 2 estavam prontos para servirem ao Senhor, mas eles não conseguiam decidir entre um e o outro. Aí o que eles fizeram? Eles jogaram Urim e Tumim, talvez pela última vez, sem a presença do sacerdote, porque o sacerdote já tinha perdido todo o seu prestígio, ninguém mais ligava e o povo já estava fazendo isso por conta própria. Note que Deus não aprovou aquela escolha para substituir Judas. Quem Deus escolheu foi outro. Mas eles ainda estavam usando aquele sistema do Antigo Testamento para escolher quem é que seria, dentre 2 pessoas que têm todas as condições. Note, não é assim jogar sorte aleatoriamente. Primeiro havia um julgamento. Quando se chegava a um impasse, jogava-se na sorte. Quer dizer, tirava-se aleatoriamente. A gente fala sorte, mas não no sentido de sorte e azar, no sentido de que era uma coisa aleatória, para que não houvesse injustiça nem parcialidade. É um sorteio, no sentido de escolher dentre todos que são iguais, escolher um. Ou então, era uma maneira de mostrar a culpa. Isso aconteceu várias vezes no Antigo Testamento. Pois bem, isso tudo mostra que o sacerdote tinha uma importância muito grande e que ele tinha uma função muito grande. Essa função era realizada através dos ofícios, que mais tarde vão se desenvolver. Todos os ofícios estavam concentrados no sacerdote. Quais eram os ofícios? Os ofícios eram o seguinte: primeiro, trazer as ordens do rei, que era Deus, ao povo. Então, ele era uma espécie assim de mensageiro do rei, ou ele era o arauto, aquele que vai trazer a mensagem. Isso era uma maneira dele exercer o seu ofício, dizendo: olha, eu estou perto do rei, porque quem governa Israel é Deus. Lembre-se, era uma teocracia, não havia rei, não havia outro. Moisés estava preparando para que houvesse uma sucessão de sacerdotes que iriam exercer o governo, mas era o governo de Deus, é Deus quem está governando. Por isso que o sacerdote tinha que usar aquelas roupas que simbolizavam que ele estava a serviço de Deus. Ele era totalmente consagrado a Deus. Ele tinha que fazer a vontade de Deus, ele não podia querer fazer a sua vontade. Quem é o rei? É Deus. Então ele representa Deus. Outra coisa, ele estabelecia justiça nas relações. Ele julgava se a pessoa estava pura ou não, se ela podia participar ou não do sacrifício. E esse estabelecimento da justiça mostra que tem um juiz em Israel. Deus é juiz, Deus julga. Então, olha, o ofício de rei e o ofício de juiz. Ele tinha que falar ao povo os oráculos de Deus, a palavra de Deus. E para isso ele tinha que conhecer a palavra de Deus, ele tinha que conhecer a Torá muito bem, porque ele era um profeta. Deus se revelava e ele falava o que Deus revelou ao povo. Ele também tinha que manter a continuidade do culto e do serviço. O povo tinha que ser servido, o templo tinha que ser mantido em manutenção, os sacrifícios não poderiam cessar, porque senão o povo ficaria em pecado. Deus é o Senhor e todos aqueles que usam a estola, né, o jugo de Deus, estão a serviço de Deus. E esse homem era o sacerdote. Olha que
porque o sacerdote tinha papéis importantíssimos. Os sacerdotes tinham que manter o culto funcionando, tinham que governar o povo em nome de Deus, tinham que julgar o povo em nome de Deus, tinham que trazer as palavras de Deus, tinham que levar as palavras dos homens para diante de Deus. Ele era um intermediário, era quem levava os pedidos a Deus, era quem trazia as respostas de Deus, era quem sacrificava e purificava o povo. O povo podia viver na presença de Deus graças ao sacerdote. Sem o sacerdote, o povo estava completamente desgarrado, como ovelhas que não têm pastor. Mas sabe o que aconteceu? Os sacerdotes não cumpriram o seu papel. Como é que a gente sabe disso? Muito simples. Eles tinham o papel de juízes, mas Deus precisou levantar juízes quando eles entraram na Terra Prometida. Eles exerciam uma espécie de governo sobre o povo, que era um governo sacerdotal, porque eles traziam as ordens do rei. Mas o povo pediu e queria um rei, porque os filhos de Eli foram maus sacerdotes, os filhos de Samuel também foram maus sacerdotes, e aí então o povo disse, não, nós queremos um rei. E Deus precisou levantar profetas. Olha aqui, Deus levantou juízes para julgar o povo. Por quê? Porque o sacerdote não estava mais julgando com retidão, ele estava aceitando suborno. Ele estava julgando conforme a sua preferência pessoal. Ele tinha 2 pesos e 2 medidas. Deus permitiu que o povo escolhesse um rei, por quê? Porque o sacerdote não estava mais governando em nome de Deus. Não estava exercendo o governo de Deus, estava desobedecendo a lei, estava fugindo da lei. Deus teve que levantar profetas para falar. Por quê? Porque o sacerdote não trazia mais a palavra de Deus. Ele nem sequer ouvia Deus. Ele não queria saber do que Deus estava dizendo. Ele começou a achar que ele é que mandava. Isso foi acontecendo no decorrer da história de Israel. E Deus foi mandando, né, juízes, depois mandou o rei, depois mandou os profetas, as instituições de Israel. Só que chegou uma hora que mesmo as instituições que Deus mandou para poder compensar aquilo que o sacerdote não estava fazendo, mesmo essas instituições foram corrompidas, se faliram. Sofonias, capítulo 3, versículos de 1 a 4, demonstram a falência que levou com que Deus deixasse que o povo fosse levado cativo. Deus resolveu curar o povo e fazer uma mudança real, verdadeira. Olha o que diz aqui. Ai de Jerusalém, cidade rebelde e cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor diz, nem quer que ele a corrija. Por quê? Porque o sacerdote e depois os ofícios derivados do sacerdócio não estavam mais funcionando, porque o povo era rebelde, mas também porque aqueles que estavam imbuídos dessas funções não estavam mais obedecendo. Não confia no seu Deus, nem procura a sua ajuda. As autoridades, os príncipes, os reis, aqueles que governam, são como leões que rugem, devoram tudo. Os juízes são como lobos ferozes, que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Ao suborno. O juiz era subornado. Ele atendia quem pagava mais. Os profetas são orgulhosos e enganadores. E o sacerdote, que era quem deveria fazer tudo isso, profana o santuário. Ele era responsável pela pureza, pela santidade do santuário. E eles eram responsáveis de ler a palavra de Deus, a lei de Deus, e transmitir ao povo, olha, desobedecem a lei de Deus. Sofonias 3, de 1 a 4. Por isso, Deus falou, não dá, não tem mais jeito. Os meus profetas, eu mandei profeta, e os profetas que falavam a minha vontade foram mortos. Eu mandei sacerdotes, eu mandei reis, eu mandei governantes, eu mandei príncipes, mas eles não ouviram a minha voz.
Quando Ezequiel vai lá visitar o templo, Deus mostra para ele uma parede cheia de escritos assim, de sujeiras e imundícies e coisas horríveis. E aí ele diz para Ezequiel assim, cavoca a parede do templo. E o Ezequiel começa a cavocar, assim, de repente abre um buraco e ele olha lá dentro e ele vê o sacerdote adulterando, ele vê o sacerdote matando, ele vê... Não é o que está acontecendo hoje em dia? Não é mais o sacerdote, agora é o pastor. Está na hora, Deus está querendo talvez substituir também os pastores, os padres, porque estão fazendo o mesmo que o sacerdote, o profeta e os reis e os juízes faziam de errado em Israel. E Deus então resolveu fazer o seguinte, olha, não dá mais, não dá mais, esses não vão mais fazer a minha vontade. Sabe o que eu vou fazer? Olha o que diz aqui no Salmo 110. Disse o Senhor, esse Senhor aqui é Jeová, ao meu Senhor, que é Adonai. São dois nomes de Deus. Então, Deus falou com ele mesmo. Disse Jeová a Adonai. O que ele disse a Adonai? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Interessante que lá no Apocalipse, Deus, Pai, fala isso para o Filho. Em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, olha, ele vai assentar-se à direita de Deus até que todos os inimigos estejam por estrado dos seus pés. Está lá nos Salmos. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. O rei, dizendo, domina entre os teus inimigos. Olha que interessante. Deus tinha dito para o povo, para o homem, ser humano, dominar sobre o mundo. Depois ele disse para o sacerdote, depois ele disse para o rei. E agora? Agora ele está dizendo para ele mesmo. Olha, não tem jeito. Quem vai ter que dominar é a gente mesmo. Mas não é, claro que sempre Deus quem dominou. Mas é que ele delegou, e a quem ele delegou não estava cumprindo. Então ele está dizendo a ele mesmo, Jeová está dizendo a Adonai, domina entre os teus inimigos. E aí o povo apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. E eles estarão vestidos como sacerdotes, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Então notem, o sacerdócio vai sair do sacerdote e vai para o povo. Não é isso que a gente diz na igreja reformada, na igreja presbiteriana, o sacerdócio de todos os crentes. Não tem mais sacerdote, porque todos os crentes são sacerdotes. Mas por que todos os crentes são sacerdotes? Porque nós estamos ligados a uma nova ordem de sacerdote, que é a ordem de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga, ó o juiz aí, enche-as de cadáveres, ele julga as nações, esmagará cabeças por toda a terra. Deus não somente julga, mas ele vai exercer o juízo. Ele julga, prende e pune. Ele resolveu reassumir todas aquelas funções que não foram cumpridas pelo sacerdote. Lá no Salmo 110 ele diz isso. É preciso um novo sacerdote, um novo profeta e um novo rei. Então Deus mesmo veio, ele mesmo, cumprir essa promessa. Por isso Jesus é profeta, sacerdote e rei. Olha o que Hebreus 4 vai dizer. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso que o sacerdote foi tirado de Levi, o irmão, do meio do povo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Quer dizer, Jesus veio morar entre nós para ser o nosso irmão, e ele foi escolhido sumo sacerdote porque ele sabe o que a gente sofre.
primeiro sumo sacerdote, sim, mas depois os sacerdotes começaram a nascer, né, em berço de ouro, começaram a ser mimados desde criança, ser criado, pronto. Ele deixou de representar o povo, ele deixou de representar Deus, ele passou a representar a si mesmo. Hebreus 2,17, olha o que diz. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos levitas, irmãos, hebraico levitas, aqui está em grego. Mas se você falasse em hebraico, estava escrevendo aos hebreus, os hebreus entenderam. Era semelhante aos levitas, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Note, ele era semelhante aos levitas, mas não era levita, porque ele não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Mas é que ele não é sacerdote levita, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados também. Olha só, meu irmão. O sacerdote também, ele tinha... Nós temos, então, nessa história, dois tipos de sacerdote. Um sacerdote segundo a ordem de Arão, de Levi, que tinha uma divisão, tinha um sumo sacerdote, tinha os sacerdotes regulares e tinha os levitas, que eram aqueles que serviam no templo. Esse sacerdócio levita se tornou obsoleto porque eles falharam na sua missão. Mas note, a missão está toda lá explicada no livro de Levíticos, no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio. O sacerdote tinha tudo muito bem explicado o que ele tinha que fazer. Mas tinha que fazer? Não, ele foi substituindo o que as coisas significavam somente pelo ritual. E aí se tornaram hipócritas, atores, ficavam fazendo aqueles gestos, aquelas coisas todas não tinham valor nenhum, porque aquilo tudo era mentira. No início não era assim. E aí então Deus pegou um sacerdócio novo, mas não é um sacerdócio novo, é um sacerdócio mais antigo, é um sacerdócio que vem desde a eternidade, é um sacerdócio eterno, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era aquele rei de Salém, em hebraico Melk Salém, rei de paz, que recebeu Abraão, que era o tataravô de Levi. O pai de Levi era Jacó, o avô era o bisavô. O avô era Isaac e o bisavô era Abraão. E Abraão foi lá e foi recebido pelo rei de Salém, o rei de paz, que se chamava rei de justiça, Melquisedeque. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo, de El Elyon. E Abraão reconheceu que ele era um sacerdote verdadeiro. O que ele fez? Ele deu o dízimo de tudo que ele havia recuperado de Sodoma e Gomorra, que ele foi atrás dos reis que derrotaram Sodoma e Gomorra. E ele comeu pão e vinho na entrada de Jerusalém. Até hoje os judeus, quando recebem alguém entrando em Jerusalém, eles param na entrada e distribuem pão e vinho. Para lembrar, até a guia que fez isso, falou, não sei, é uma tradição muito antiga, não sei porquê. Eu expliquei para ela, porque Abraão foi recebido pelo rei de Jerusalém, que não era Jerusalém ainda, porque era Salém, a cidade da paz, e ele foi recebido com pão e vinho. Por que Jesus usou pão e vinho? Porque ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele usa pão e vinho para simbolizar aquilo que o Melquisedeque fazia. Ele está exercendo o sacerdócio, ele está trocando o sacerdócio. No momento em que ele substitui o cordeiro do sacrifício, que era do sacerdócio levita,
pelo pão e pelo vinho, que era de um sacerdócio muito mais ancestral e muito mais anterior, que era o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele está dizendo, olha, eu não sou sacerdote, acabou esse negócio de sacrifício, acabou a função do templo, acabou a função levítica, acabou o sacerdócio levítico, o rei de Israel acabou, os profetas de Israel acabaram. Eles cumpriram a sua missão, alguns não cumpriram, mas os que cumpriram a sua missão já cumpriram a sua missão. Tendo Deus, como é que Hebreus começa? Tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho veio para assumir. Na verdade, desde o princípio, era Deus quem estava fazendo tudo isso. Só que ele delegou essas funções para que os homens pudessem entender. Mas agora chegou a plenitude dos tempos e Deus falou, chega de símbolo, chega de tipo, eu mesmo vou fazer as coisas. Mas para que isso pudesse acontecer, ele foi preparando o povo durante séculos, através dos sacerdotes, dos profetas, dos reis. Nós estamos falando especialmente do sacerdote. Por isso, a ordem de Melquisedeque é a ordem pela qual nós também somos sacerdotes. Vós, porém, sois nação santa, separado. Qual é o tema principal de Levítico? Santidade. Vós, porém, sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, os levitas são meus, né? Sacerdócio real, quer dizer, sacerdote e rei, a fim de proclamardes as virtudes. Aí sim vamos falar a palavra de Deus para as pessoas. Nós agora estamos nessa função sacerdotal, só que não é mais segundo a ordem de Levi, é segundo a ordem de Melquisedeque. Semana que vem a gente vai falar sobre Melquisedeque. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre Melquisedeque. A gente vai entender essa coisa toda. E você é convidado para estar conosco na próxima aula, ou se você está assistindo isso depois, você pode também já ir para outra aula, para a aula que nós vamos continuar esse assunto, seguindo a numeração das aulas. Você vai saber o que tá, vai ter um cartão aqui, né, um cartão aqui, já dando a sequência. Se você perdeu as aulas anteriores, você pode voltar lá atrás, rever as aulas anteriores e reaprender, e a gente está indo devagarzinho, aprendendo, estudando Levíticos, para que a gente possa entender todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, de como ele aponta para Cristo, para Jesus, de como Jesus é o cumprimento deste sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus abençoe. Até daqui a pouco no culto, às 11 horas. Até semana que vem ou até o próximo vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo, não no dia da sua estreia, mas em outro momento. Que Deus lhe abençoe e eu espero que você tenha aprendido muito sobre a palavra de Deus hoje, nesse dia. Em nome de Jesus. Deus o abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim diz a Bíblia, porás o meu nome sobre os filhos de Israel. Deus está pondo o seu nome sobre as nossas vidas. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Que Deus nos abençoe, irmãos.